Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Logo de cara, você está no meio do caos. Mas não é um caos qualquer. É o caos de uma colônia de ratos vivendo escondida no interior da França. Só que, no meio daquele monte de rato correndo atrás de migalha, lixo e resto de comida, tem um que é completamente diferente. O Remy não quer sobreviver, ele quer sentir, ele quer experimentar. Enquanto os outros devoram qualquer coisa velha jogada no chão, ele fecha os olhos, cheira os ingredientes, mistura sabores na cabeça como se fosse um artista. E é aí que a gente percebe, esse rato não nasceu para lata de lixo, ele nasceu para cozinha. O contraste é quase engraçado. A família dele só quer segurança, comer rápido, fugir dos humanos, não chamar atenção. Já o Remy fica parado olhando um pedaço de queijo como se fosse uma obra de arte. Ele mistura queijo com morango, depois com ervas, como se estivesse fazendo alquimia gastronômica. É o tipo de cena que faz você pensar, cara, é só um rato, mas eu tô torcendo por ele. E tem outro detalhe genial. O Remy é obcecado pelo chefe Auguste Gusteau. Ele assiste ao chefe na TV velha da casa como se fosse um ídolo do rock. Gusteau é aquele chefe carismático, sorriso enorme, cheio de frases motivacionais, especialmente a famosa "qualquer um pode cozinhar". Essa frase gruda nele. Enquanto todo mundo vê isso como propaganda boba, o Remy leva como missão de vida. Só que, claro, o mundo não é gentil com ratos sonhadores. O pai dele, Django, vive puxando ele para a realidade. Somos ratos, a gente rouba a comida, a gente sobrevive, fim. É quase triste, porque dá para sentir o conflito. O pai quer proteger, mas sem perceber, está esmagando o sonho do filho. É aquele clássico choque entre segurança e ambição. E então vem a primeira grande virada. Uma senhora descobre a colônia. Do nada, vira guerra. Tiro de espingarda, rato correndo para todo lado, panela caindo, gritaria. A cena sai do tom leve e vira puro desespero. É tudo rápido, confuso, sufocante. Eles fogem pelo telhado, pela casa, pelo esgoto, e no meio disso, o Remy se separa da família. Sozinho, sem ninguém, só ele e a correnteza levando embora tudo o que ele conhecia. É aí que o filme muda de escala. De repente, aquele mundo pequeno da colônia vira uma cidade gigante. Ele sai do esgoto e quando levanta a cabeça, Paris. A iluminação, os prédios, o rio, a música, é quase mágico. Parece que o destino empurrou ele exatamente para onde ele precisava estar. E como se o universo estivesse piscando para ele, o restaurante do Gusteau aparece logo ali, enorme, iluminado, lendário. Só que tem um peso nessa descoberta. Gusteau morreu. O restaurante já não é o mesmo. A fama caiu. O crítico Anton Ego detonou o lugar. A cozinha virou só mais um restaurante tentando sobreviver. Mas para alguém que sonha, aquilo ainda é a Disney. O Remy fica hipnotizado olhando pela claraboia. Os chefes correndo, as panelas chiando, os pratos sendo montados. É o paraíso dele. Só que ele é um rato. Ele não pertence ali. E é justamente essa contradição que deixa essa primeira parte tão forte. Não é só sobre culinária, é sobre aquele sentimento de querer muito algo que o mundo inteiro diz que você não pode ter. Enquanto ele observa, a gente sente o coração apertar junto, porque o sonho é gigante, mas a realidade é cruel. E aí, como se fosse um empurrão final do destino, ele acaba caindo dentro da cozinha, literalmente. E é nesse exato momento que a parte 1 fecha com aquela sensação deliciosa de agora começou. O rato que só queria cheirar temperos agora está dentro da cozinha mais famosa de Paris. O problema? Se alguém ver ele, é morte na certa. Mas ao mesmo tempo, é a chance da vida dele. E é isso que faz essa primeira parte ser tão envolvente. Não é só a apresentação de personagem, é a construção de um sonho impossível prestes a explodir. Porque pensa comigo. Uma coisa é olhar a cozinha de longe, admirando. Outra bem diferente é estar ali dentro, no meio de faca voando, panela quente, chefe gritando pedido, vapor subindo e você sendo um rato de 10 centímetros que pode ser esmagado a qualquer segundo. A tensão sobe na hora. Remy mal tem tempo de respirar.
Ele se esconde atrás das prateleiras, corre por baixo dos armários, escala utensílios. Cada passo é perigo. Qualquer funcionário que olhar para baixo e ver ele, acabou. Só que ao invés de fugir, ele faz o contrário. Ele fica, porque para ele aquilo é a Disneylândia. Os olhos brilham, ele observa tudo, a organização dos ingredientes, os cortes perfeitos, os molhos sendo reduzidos, os pratos sendo montados como obras de arte. Dá para sentir que ele não está só vendo, ele está estudando, absorvendo cada detalhe como um verdadeiro chefe. E aí acontece aquela cena maravilhosa que mostra o quanto ele nasceu para isso. Uma das sopas da cozinha fica completamente errada. O cozinheiro estraga o tempero, joga coisa demais, vira uma bagunça. É aquele tipo de erro que você olha e pensa, isso aí já era. Remy olha para a panela quase ofendido. Tipo, vocês vão servir isso mesmo? Ele tenta se controlar, tenta lembrar que é só um rato, que não pode se meter, mas não aguenta. Quando ninguém está olhando, ele pula para a bancada. E aí começa quase uma dança. Ele prova, cheira, adiciona ervas, mistura especiarias, equilibra sabores. Tudo com uma precisão absurda. Não é aleatório. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Cada ingrediente entra como nota musical numa sinfonia. Essa cena é linda porque é o primeiro momento em que ele realmente cozinha de verdade. Não só imagina, é o sonho se materializando. Só que, claro, dura pouco. O Linguini aparece. E aqui a história ganha a dupla mais improvável da animação. Alfredo Linguini é o completo oposto do Remy. Desajeitado, inseguro, alto demais, todo torto. Ele não parece chefe, ele parece alguém que entrou na cozinha por engano. E, basicamente, entrou mesmo. A gente descobre que ele é só o lixeiro do restaurante, o cara que limpa o chão, zero talento culinário. Mas ele flagra o Remy mexendo na sopa. Desespero total. Ele surta, tenta pegar o rato, faz barulho, quase derruba tudo. Só que no meio da confusão, o chefe Skinner vê a panela, prova e... silêncio. A sopa ficou incrível. De um nada, todo mundo elogia. O prato que estava condenado vira sucesso. E como ninguém imagina que um rato fez aquilo, o crédito cai no Linguini. Imagina a situação. O cara que mal sabe segurar uma concha agora é tratado como gênio. É constrangedor e engraçado ao mesmo tempo. Só que Skinner não é bobo. Ele acha estranho, muito estranho. Mesmo assim, decide dar uma chance. Manda o Linguini refazer a sopa para provar que foi talento mesmo. Só que a gente sabe, não foi. Sem o Remy, ele é um desastre. Ele derruba coisa, mistura errado, corta mal, é doloroso de assistir. E nesse momento rola a decisão que muda tudo. Em vez de fugir, o Remy resolve ajudar. É quase como se ele pensasse, se esse cara for mandado embora, eu perco a minha única chance de cozinhar aqui. Então ele faz algo insano. Ele entra no chapéu do Linguini. E ali nasce a parceria mais maluca da história do cinema. Um rato-chefe controlando um humano como marionete. A primeira tentativa é puro caos. Remy puxa o cabelo, Linguini tropeça, bate nos móveis, parece possuído. Mas aos poucos eles encontram o ritmo. Um puxa para a esquerda, outro gira, mexe, corta e, de repente, funciona. Eles cozinham juntos. É engraçado, é criativo, mas também tem algo muito simbólico ali. Nenhum dos dois consegue sozinho. Separados são fracassos, juntos são talento puro. Essa parte 2 tem muito essa vibe de dupla improvável contra o mundo. Enquanto o restaurante começa a olhar para o Linguini como promessa, o Remy finalmente está vivendo o sonho. Mesmo escondido, mesmo nas sombras. Só que o perigo só aumenta, porque quanto mais sucesso eles fazem, mais atenção chamam. E quanto mais atenção, maior a chance de alguém descobrir que o verdadeiro chefe é um rato. E a gente já sabe, se isso acontecer, não tem conversa, é vassoura na cabeça. Então a tensão cresce junto com a fama. Logo de cara, você está no meio do caos. Mas não é um caos qualquer. É o caos de uma colônia de ratos vivendo escondida no interior da França. Só que, no meio daquele monte de rato correndo atrás de migalha, lixo e resto de comida, tem um que é completamente diferente. O Remy não quer sobreviver, ele quer sentir, ele quer experimentar. Enquanto os outros devoram qualquer coisa velha jogada no chão, ele fecha os olhos,
cheira os ingredientes, mistura sabores na cabeça como se fosse um artista. E é aí que a gente percebe, esse rato não nasceu para lata de lixo, ele nasceu para cozinha. O contraste é quase engraçado. A família dele só quer segurança, comer rápido, fugir dos humanos, não chamar atenção. Já o Remy fica parado olhando um pedaço de queijo como se fosse uma obra de arte. Ele mistura queijo com morango, depois com ervas, como se estivesse fazendo alquimia gastronômica. É o tipo de cena que faz você pensar, cara, é só um rato, mas eu tô torcendo por ele. E tem outro detalhe genial. O Remy é obcecado pelo chefe Auguste Gusteau. Ele assiste ao chefe na TV velha da casa como se fosse um ídolo do rock. Gusteau é aquele chefe carismático, sorriso enorme, cheio de frases motivacionais, especialmente a famosa "qualquer um pode cozinhar". Essa frase gruda nele. Enquanto todo mundo vê isso como propaganda boba, o Remy leva como missão de vida. Só que, claro, o mundo não é gentil com ratos sonhadores. O pai dele, Django, vive puxando ele para a realidade. Somos ratos, a gente rouba a comida, a gente sobrevive. Fim. É quase triste, porque dá para sentir o conflito. O pai quer proteger, mas sem perceber, está esmagando o sonho do filho. É aquele clássico choque entre segurança e ambição. E então vem a primeira grande virada. Uma senhora descobre a colônia. Do nada, vira guerra. Tiro de espingarda, rato correndo para todo lado, panela caindo, gritaria. A cena sai do tom leve e vira puro desespero. É tudo rápido, confuso, sufocante. Eles fogem pelo telhado, pela casa, pelo esgoto, e no meio disso, o Remy se separa da família. Sozinho, sem ninguém, só ele e a correnteza levando embora tudo o que ele conhecia. É aí que o filme muda de escala. De repente, aquele mundo pequeno da colônia vira uma cidade gigante. Ele sai do esgoto e quando levanta a cabeça, Paris. A iluminação, os prédios, o rio, a música, é quase mágico. Parece que o destino empurrou ele exatamente para onde ele precisava estar. E como se o universo estivesse piscando para ele, o restaurante do Gusteau aparece logo ali, enorme, iluminado, lendário. Só que tem um peso nessa descoberta. Gusteau morreu. O restaurante já não é o mesmo. A fama caiu. O crítico Anton Ego detonou o lugar. A cozinha virou só mais um restaurante tentando sobreviver. Mas para alguém que sonha, aquilo ainda é a Disney. O Remy fica hipnotizado olhando pela claraboia. Os chefes correndo, as panelas chiando, os pratos sendo montados. É o paraíso dele. Só que ele é um rato. Ele não pertence ali. E é justamente essa contradição que deixa essa primeira parte tão forte. Não é só sobre culinária, é sobre aquele sentimento de querer muito algo que o mundo inteiro diz que você não pode ter. Enquanto ele observa, a gente sente o coração apertar junto, porque o sonho é gigante, mas a realidade é cruel. E aí, como se fosse um empurrão final do destino, ele acaba caindo dentro da cozinha, literalmente. E é nesse exato momento que a parte 1 fecha com aquela sensação deliciosa de agora começou. O rato que só queria cheirar temperos agora está dentro da cozinha mais famosa de Paris. O problema? Se alguém ver ele, é morte na certa. Mas ao mesmo tempo, é a chance da vida dele. E é isso que faz essa primeira parte ser tão envolvente. Não é só a apresentação de personagem, é a construção de um sonho impossível prestes a explodir. Porque pensa comigo. Uma coisa é olhar a cozinha de longe, admirando. Outra bem diferente é estar ali dentro, no meio de faca voando, panela quente, chefe gritando pedido, vapor subindo e você sendo um rato de 10 centímetros que pode ser esmagado a qualquer segundo. A tensão sobe na hora. Remy mal tem tempo de respirar. Ele se esconde atrás das prateleiras, corre por baixo dos armários, escala utensílios. Cada passo é perigo. Qualquer funcionário que olhar para baixo e ver ele, acabou. Só que ao invés de fugir, ele faz o contrário. Ele fica, porque para ele aquilo é a Disneylândia. Os olhos brilham, ele observa tudo, a organização dos ingredientes, os cortes perfeitos, os molhos sendo reduzidos, os pratos sendo montados como obras de arte. Dá para sentir que ele não está só vendo, ele está estudando, absorvendo cada detalhe como um verdadeiro chefe. E aí acontece aquela cena maravilhosa que mostra o quanto ele nasceu para isso.
Uma das sopas da cozinha fica completamente errada. O cozinheiro estraga o tempero, joga coisa demais, vira uma bagunça. É aquele tipo de erro que você olha e pensa, isso aí já era. Remy olha para a panela quase ofendido. Tipo, vocês vão servir isso mesmo? Ele tenta se controlar, tenta lembrar que é só um rato, que não pode se meter, mas não aguenta. Quando ninguém está olhando, ele pula para a bancada. E aí começa quase uma dança. Ele prova, cheira, adiciona ervas, mistura especiarias, equilibra sabores. Tudo com uma precisão absurda. Não é aleatório, ele sabe exatamente o que está fazendo. Cada ingrediente entra como nota musical numa sinfonia. Essa cena é linda porque é o primeiro momento em que ele realmente cozinha de verdade. Não só imagina, é o sonho se materializando. Só que, claro, dura pouco. O Linguini aparece. E aqui a história ganha a dupla mais improvável da animação. Alfredo Linguini é o completo oposto do Remy. Desajeitado, inseguro, alto demais, todo torto. Ele não parece chefe, ele parece alguém que entrou na cozinha por engano. E, basicamente, entrou mesmo. A gente descobre que ele é só o lixeiro do restaurante, o cara que limpa o chão, zero talento culinário. Mas ele flagra o Remy mexendo na sopa. Desespero total. Ele surta, tenta pegar o rato, faz barulho, quase derruba tudo. Só que, no meio da confusão, o chefe Skinner vê a panela, prova e... silêncio. A sopa ficou incrível. De um nada, todo mundo elogia. O prato que estava condenado vira sucesso. E como ninguém imagina que um rato fez aquilo, o crédito cai no Linguini. Imagina a situação. O cara que mal sabe segurar uma concha agora é tratado como gênio. É constrangedor e engraçado ao mesmo tempo. Só que Skinner não é bobo. Ele acha estranho, muito estranho. Mesmo assim, decide dar uma chance. Manda o Linguini refazer a sopa para provar que foi talento mesmo. Só que a gente sabe, não foi. Sem o Remy, ele é um desastre. Ele derruba coisa, mistura errado, corta mal, é doloroso de assistir. E nesse momento rola a decisão que muda tudo. Em vez de fugir, o Remy resolve ajudar. É quase como se ele pensasse, se esse cara for mandado embora, eu perco a minha única chance de cozinhar aqui. Então ele faz algo insano. Ele entra no chapéu do Linguini. E ali nasce a parceria mais maluca da história do cinema. Um rato-chefe controlando um humano como marionete. A primeira tentativa é puro caos. Remy puxa o cabelo, Linguini tropeça, bate nos móveis, parece possuído. Mas aos poucos eles encontram um ritmo. Um puxa para a esquerda, outro gira, mexe, corta e, de repente, funciona. Eles cozinham juntos. É engraçado, é criativo, mas também tem algo muito simbólico ali. Nenhum dos dois consegue sozinho. Separados são fracassos, juntos são talento puro. Essa parte 2 tem muito essa vibe de dupla improvável contra o mundo. Enquanto o restaurante começa a olhar para o Linguini como promessa, o Remy finalmente está vivendo o sonho, mesmo escondido, mesmo nas sombras. Só que o perigo só aumenta, porque quanto mais sucesso eles fazem, mais atenção chamam. E quanto mais atenção, maior a chance de alguém descobrir que o verdadeiro chefe é um rato. E a gente já sabe, se isso acontecer, não tem conversa, é vassoura na cabeça. Então a tensão cresce junto com a fama. Logo de cara, você está no meio do caos. Mas não é um caos qualquer. É o caos de uma colônia de ratos vivendo escondida no interior da França. Só que, no meio daquele monte de rato correndo atrás de migalha, lixo e resto de comida, tem um que é completamente diferente. O Remy não quer sobreviver, ele quer sentir, ele quer experimentar. Enquanto os outros devoram qualquer coisa velha jogada no chão, ele fecha os olhos, cheira os ingredientes, mistura sabores na cabeça como se fosse um artista. E é aí que a gente percebe, esse rato não nasceu para lata de lixo, ele nasceu para cozinha. O contraste é quase engraçado. A família dele só quer segurança, comer rápido, fugir dos humanos, não chamar atenção. Já o Remy fica parado olhando um pedaço de queijo como se fosse uma obra de arte. Ele mistura queijo com morango, depois com ervas, como se estivesse fazendo alquimia gastronômica. É o tipo de cena que faz você pensar, cara, é só um rato, mas eu tô torcendo por ele. E tem outro detalhe genial. O Remy é obcecado pelo chefe Auguste Gusteau. Ele assiste ao chefe na TV velha da casa como se fosse um ídolo do rock.
Gusteau é aquele chefe carismático, sorriso enorme, cheio de frases motivacionais, especialmente a famosa "qualquer um pode cozinhar". Essa frase gruda nele. Enquanto todo mundo vê isso como propaganda boba, o Remy leva como missão de vida. Só que, claro, o mundo não é gentil com ratos sonhadores. O pai dele, Django, vive puxando ele para a realidade. Somos ratos, a gente rouba a comida, a gente sobrevive. Fim. É quase triste, porque dá para sentir o conflito. O pai quer proteger, mas sem perceber, está esmagando o sonho do filho. É aquele clássico choque entre segurança e ambição. E então vem a primeira grande virada. Uma senhora descobre a colônia. Do nada, vira guerra. Tiro de espingarda, rato correndo para todo lado, panela caindo, gritaria. A cena sai do tom leve e vira puro desespero. É tudo rápido, confuso, sufocante. Eles fogem pelo telhado, pela casa, pelo esgoto, e no meio disso, o Remy se separa da família. Sozinho, sem ninguém. Só ele e a correnteza levando embora tudo o que ele conhecia. É aí que o filme muda de escala. De repente, aquele mundo pequeno da colônia vira uma cidade gigante. Ele sai do esgoto e quando levanta a cabeça, Paris. A iluminação, os prédios, o rio, a música, é quase mágico. Parece que o destino empurrou ele exatamente para onde ele precisava estar. E como se o universo estivesse piscando para ele, o restaurante do Gusteau aparece logo ali, enorme, iluminado, lendário. Só que tem um peso nessa descoberta. Gusteau morreu. O restaurante já não é o mesmo. A fama caiu, o crítico Anton Ego detonou o lugar. A cozinha virou só mais um restaurante tentando sobreviver. Mas para alguém que sonha, aquilo ainda é a Disney. O Remy fica hipnotizado olhando pela claraboia. Os chefes correndo, as panelas chiando, os pratos sendo montados, é o paraíso dele. Só que ele é um rato, ele não pertence ali. E é justamente essa contradição que deixa essa primeira parte tão forte. Não é só sobre culinária, é sobre aquele sentimento de querer muito algo que o mundo inteiro diz que você não pode ter. Enquanto ele observa, a gente sente o coração apertar junto, porque o sonho é gigante, mas a realidade é cruel. E aí, como se fosse um empurrão final do destino, ele acaba caindo dentro da cozinha, literalmente. E é nesse exato momento que a parte 1 fecha com aquela sensação deliciosa de agora começou. O rato que só queria cheirar temperos agora está dentro da cozinha mais famosa de Paris. O problema, se alguém ver ele, é morte na certa. Mas ao mesmo tempo, é a chance da vida dele. E é isso que faz essa primeira parte ser tão envolvente. Não é só a apresentação de personagem, é a construção de um sonho impossível prestes a explodir. Porque pensa comigo, uma coisa é olhar a cozinha de longe, admirando. Outra bem diferente é estar ali dentro, no meio de faca voando, panela quente, chefe gritando pedido, vapor subindo e você sendo um rato de 10 centímetros que pode ser esmagado a qualquer segundo. A tensão sobe na hora. Remy mal tem tempo de respirar. Ele se esconde atrás das prateleiras, corre por baixo dos armários, escala utensílios. Cada passo é perigo. Qualquer funcionário que olhar para baixo e ver ele, acabou. Só que ao invés de fugir, ele faz o contrário. Ele fica, porque para ele aquilo é a Disneylândia. Os olhos brilham. Ele observa tudo, a organização dos ingredientes, os cortes perfeitos, os molhos sendo reduzidos, os pratos sendo montados como obras de arte. Dá para sentir que ele não está só vendo, ele está estudando, absorvendo cada detalhe como um verdadeiro chefe. E aí acontece aquela cena maravilhosa que mostra o quanto ele nasceu para isso. Uma das sopas da cozinha fica completamente errada. O cozinheiro estraga o tempero, joga coisa demais, vira uma bagunça. É aquele tipo de erro que você olha e pensa, isso aí já era. Remy olha para a panela quase ofendido. Tipo, vocês vão servir isso mesmo? Ele tenta se controlar, tenta lembrar que é só um rato, que não pode se meter, mas não aguenta. Quando ninguém está olhando, ele pula para a bancada. E aí começa quase uma dança. Ele prova, cheira, adiciona ervas, mistura especiarias, equilibra sabores. Tudo com uma precisão absurda. Não é aleatório. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Cada ingrediente entra como nota musical numa sinfonia. Essa cena é linda porque é o primeiro momento em que ele realmente cozinha de verdade.
não só imagina, é o sonho se materializando. Só que, claro, dura pouco. O Linguini aparece, e aqui a história ganha a dupla mais improvável da animação. Alfredo Linguini é o completo oposto do Remy. Desajeitado, inseguro, alto demais, todo torto. Ele não parece chefe, ele parece alguém que entrou na cozinha por engano. E, basicamente, entrou mesmo. A gente descobre que ele é só o lixeiro do restaurante, o cara que limpa o chão, zero talento culinário. Mas ele flagra o Remy mexendo na sopa. Desespero total. Ele surta, tenta pegar o rato, faz barulho, quase derruba tudo. Só que, no meio da confusão, o chefe Skinner vê a panela, prova e... silêncio. A sopa ficou incrível. De um nada, todo mundo elogia. O prato que estava condenado vira sucesso. E como ninguém imagina que um rato fez aquilo, o crédito cai no Linguini. Imagina a situação. O cara que mal sabe segurar uma concha agora é tratado como gênio. É constrangedor e engraçado ao mesmo tempo. Só que Skinner não é bobo. Ele acha estranho, muito estranho. Mesmo assim, decide dar uma chance. Manda o Linguini refazer a sopa para provar que foi talento mesmo. Só que a gente sabe, não foi. Sem o Remy, ele é um desastre. Ele derruba coisa, mistura errado, corta mal, é doloroso de assistir. E nesse momento rola a decisão que muda tudo. Em vez de fugir, o Remy resolve ajudar. É quase como se ele pensasse, se esse cara for mandado embora, eu perco a minha única chance de cozinhar aqui. Então ele faz algo insano. Ele entra no chapéu do Linguini. E ali nasce a parceria mais maluca da história do cinema. Um rato-chefe controlando um humano como marionete. A primeira tentativa é puro caos. Remy puxa o cabelo, Linguini tropeça, bate nos móveis, parece possuído. Mas aos poucos eles encontram um ritmo. Um puxa para a esquerda, outro gira, mexe, corta e, de repente, funciona. Eles cozinham juntos. É engraçado, é criativo, mas também tem algo muito simbólico ali. Nenhum dos dois consegue sozinho. Separados são fracassos, juntos são talento puro. Essa parte 2 tem muito essa vibe de dupla improvável contra o mundo. Enquanto o restaurante começa a olhar para o Linguini como promessa, o Remy finalmente está vivendo o sonho, mesmo escondido, mesmo nas sombras. Só que o perigo só aumenta, porque quanto mais sucesso eles fazem, mais atenção chamam. E quanto mais atenção, maior a chance de alguém descobrir que o verdadeiro chefe é um rato. E a gente já sabe, se isso acontecer, não tem conversa, é vassoura na cabeça. Então a tensão cresce junto com a fama. Logo de cara, você está no meio do caos. Mas não é um caos qualquer. É o caos de uma colônia de ratos vivendo escondida no interior da França. Só que, no meio daquele monte de rato correndo atrás de migalha, lixo e resto de comida, tem um que é completamente diferente. O Remy não quer sobreviver, ele quer sentir, ele quer experimentar. Enquanto os outros devoram qualquer coisa velha jogada no chão, ele fecha os olhos, cheira os ingredientes, mistura sabores na cabeça como se fosse um artista. E é aí que a gente percebe, esse rato não nasceu para lata de lixo, ele nasceu para cozinha. O contraste é quase engraçado. A família dele só quer segurança, comer rápido, fugir dos humanos, não chamar atenção. Já o Remy fica parado olhando um pedaço de queijo como se fosse uma obra de arte. Ele mistura queijo com morango, depois com ervas, como se estivesse fazendo alquimia gastronômica. É o tipo de cena que faz você pensar, cara, é só um rato, mas eu tô torcendo por ele. E tem outro detalhe genial. O Remy é obcecado pelo chefe Auguste Gusteau. Ele assiste ao chefe na TV velha da casa como se fosse um ídolo do rock. Gusteau é aquele chefe carismático, sorriso enorme, cheio de frases motivacionais, especialmente a famosa "qualquer um pode cozinhar". Essa frase gruda nele. Enquanto todo mundo vê isso como propaganda boba, o Remy leva como missão de vida. Só que, claro, o mundo não é gentil com ratos sonhadores. O pai dele, Django, vive puxando ele para a realidade. Somos ratos, a gente rouba a comida, a gente sobrevive, fim. É quase triste, porque dá para sentir o conflito. O pai quer proteger, mas sem perceber, está esmagando o sonho do filho. É aquele clássico choque entre segurança e ambição. E então vem a primeira grande virada. Uma senhora descobre a colônia. Do nada, vira guerra.
Tiro de espingarda, rato correndo para todo lado, panela caindo, gritaria. A cena sai do tom leve e vira puro desespero. É tudo rápido, confuso, sufocante. Eles fogem pelo telhado, pela casa, pelo esgoto, e no meio disso, o Remy se separa da família. Sozinho, sem ninguém, só ele e a correnteza levando embora tudo o que ele conhecia. É aí que o filme muda de escala. De repente, aquele mundo pequeno da colônia vira uma cidade gigante. Ele sai do esgoto e quando levanta a cabeça, Paris. A iluminação, os prédios, o rio, a música, é quase mágico. Parece que o destino empurrou ele exatamente para onde ele precisava estar. E como se o universo estivesse piscando para ele, o restaurante do Gusteau aparece logo ali, enorme, iluminado, lendário. Só que tem um peso nessa descoberta. Gusteau morreu. O restaurante já não é o mesmo. A fama caiu. O crítico Anton Ego detonou o lugar. A cozinha virou só mais um restaurante tentando sobreviver. Mas para alguém que sonha, aquilo ainda é a Disney. O Remy fica hipnotizado olhando pela claraboia. Os chefes correndo, as panelas chiando, os pratos sendo montados. É o paraíso dele. Só que ele é um rato. Ele não pertence ali. E é justamente essa contradição que deixa essa primeira parte tão forte. Não é só sobre culinária, é sobre aquele sentimento de querer muito algo que o mundo inteiro diz que você não pode ter. Enquanto ele observa, a gente sente o coração apertar junto, porque o sonho é gigante, mas a realidade é cruel. E aí, como se fosse um empurrão final do destino, ele acaba caindo dentro da cozinha, literalmente. E é nesse exato momento que a parte 1 fecha com aquela sensação deliciosa de agora começou. O rato que só queria cheirar temperos agora está dentro da cozinha mais famosa de Paris. O problema, se alguém ver ele, é morte na certa. Mas ao mesmo tempo, é a chance da vida dele. E é isso que faz essa primeira parte ser tão envolvente. Não é só a apresentação de personagem, é a construção de um sonho impossível prestes a explodir. Porque pensa comigo. Uma coisa é olhar a cozinha de longe, admirando. Outra bem diferente é estar ali dentro, no meio de faca voando, panela quente, chefe gritando pedido, vapor subindo e você sendo um rato de 10 centímetros que pode ser esmagado a qualquer segundo. A tensão sobe na hora. Remy mal tem tempo de respirar. Ele se esconde atrás das prateleiras, corre por baixo dos armários, escala utensílios. Cada passo é perigo. Qualquer funcionário que olhar para baixo e ver ele, acabou. Só que ao invés de fugir, ele faz o contrário. Ele fica, porque para ele aquilo é a Disneylândia. Os olhos brilham, ele observa tudo, a organização dos ingredientes, os cortes perfeitos, os molhos sendo reduzidos, os pratos sendo montados como obras de arte. Dá para sentir que ele não está só vendo, ele está estudando, absorvendo cada detalhe como um verdadeiro chefe. E aí acontece aquela cena maravilhosa que mostra o quanto ele nasceu para isso. Uma das sopas da cozinha fica completamente errada. O cozinheiro estraga o tempero, joga coisa demais, vira uma bagunça. É aquele tipo de erro que você olha e pensa, isso aí já era. Remy olha para a panela quase ofendido. Tipo, vocês vão servir isso mesmo? Ele tenta se controlar, tenta lembrar que é só um rato, que não pode se meter, mas não aguenta. Quando ninguém está olhando, ele pula para a bancada. E aí começa quase uma dança. Ele prova, cheira, adiciona ervas, mistura especiarias, equilibra sabores. Tudo com uma precisão absurda. Não é aleatório. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Cada ingrediente entra como nota musical numa sinfonia. Essa cena é linda porque é o primeiro momento em que ele realmente cozinha de verdade. Não só imagina, é o sonho se materializando. Só que, claro, dura pouco. O Linguini aparece. E aqui a história ganha a dupla mais improvável da animação. Alfredo Linguini é o completo oposto do Remy. Desajeitado, inseguro, alto demais, todo torto. Ele não parece chefe, ele parece alguém que entrou na cozinha por engano. E, basicamente, entrou mesmo. A gente descobre que ele é só o lixeiro do restaurante, o cara que limpa o chão, zero talento culinário. Mas ele flagra o Remy mexendo na sopa. Desespero total. Ele surta, tenta pegar o rato, faz barulho, quase derruba tudo. Só que, no meio da confusão, o chefe Skinner vê a panela, prova e
silêncio. A sopa ficou incrível. De um nada, todo mundo elogia. O prato que estava condenado vira sucesso. E como ninguém imagina que um rato fez aquilo, o crédito cai no Linguini. Imagina a situação. O cara que mal sabe segurar uma concha agora é tratado como gênio. É constrangedor e engraçado ao mesmo tempo. Só que Skinner não é bobo. Ele acha estranho, muito estranho. Mesmo assim, decide dar uma chance. Manda o Linguini refazer a sopa para provar que foi talento mesmo. Só que a gente sabe, não foi. Sem o Remy, ele é um desastre. Ele derruba a coisa, mistura errado, corta mal, é doloroso de assistir. E nesse momento rola a decisão que muda tudo. Em vez de fugir, o Remy resolve ajudar. É quase como se ele pensasse: se esse cara for mandado embora, eu perco a minha única chance de cozinhar aqui. Então ele faz algo insano. Ele entra no chapéu do Linguini. E ali nasce a parceria mais maluca da história do cinema. Um rato-chefe controlando um humano como marionete. A primeira tentativa é puro caos. Remy puxa o cabelo, Linguini tropeça, bate nos móveis, parece possuído. Mas aos poucos eles encontram um ritmo. Um puxa para a esquerda, outro gira, mexe, corta e, de repente, funciona. Eles cozinham juntos. É engraçado, é criativo, mas também tem algo muito simbólico ali. Nenhum dos dois consegue sozinho. Separados são fracassos, juntos são talento puro. Essa parte 2 tem muito essa vibe de dupla improvável contra o mundo. Enquanto o restaurante começa a olhar para o Linguini como promessa, o Remy finalmente está vivendo o sonho, mesmo escondido, mesmo nas sombras. Só que o perigo só aumenta, porque quanto mais sucesso eles fazem, mais atenção chamam. E quanto mais atenção, maior a chance de alguém descobrir que o verdadeiro chefe é um rato. E a gente já sabe, se isso acontecer, não tem conversa, é vassoura na cabeça. Então a tensão cresce junto com a fama. Logo de cara, você está no meio do caos. Mas não é um caos qualquer. É o caos de uma colônia de ratos vivendo escondida no interior da França. Só que, no meio daquele monte de rato correndo atrás de migalha, lixo e resto de comida, tem um que é completamente diferente. O Remy não quer sobreviver, ele quer sentir, ele quer experimentar. Enquanto os outros devoram qualquer coisa velha jogada no chão, ele fecha os olhos, cheira os ingredientes, mistura sabores na cabeça como se fosse um artista. E é aí que a gente percebe, esse rato não nasceu para lata de lixo, ele nasceu para cozinha. O contraste é quase engraçado. A família dele só quer segurança, comer rápido, fugir dos humanos, não chamar atenção. Já o Remy fica parado olhando um pedaço de queijo como se fosse uma obra de arte. Ele mistura queijo com morango, depois com ervas, como se estivesse fazendo alquimia gastronômica. É o tipo de cena que faz você pensar: cara, é só um rato, mas eu tô torcendo por ele. E tem outro detalhe genial. O Remy é obcecado pelo chefe Auguste Gusteau. Ele assiste ao chefe na TV velha da casa como se fosse um ídolo do rock. Gusteau é aquele chefe carismático, sorriso enorme, cheio de frases motivacionais, especialmente a famosa "qualquer um pode cozinhar". Essa frase gruda nele. Enquanto todo mundo vê isso como propaganda boba, o Remy leva como missão de vida. Só que, claro, o mundo não é gentil com ratos sonhadores. O pai dele, Django, vive puxando ele para a realidade. Somos ratos, a gente rouba a comida, a gente sobrevive, fim. É quase triste, porque dá para sentir o conflito. O pai quer proteger, mas sem perceber, está esmagando o sonho do filho. É aquele clássico choque entre segurança e ambição. E então vem a primeira grande virada. Uma senhora descobre a colônia. Do nada, vira guerra. Tiro de espingarda, rato correndo para todo lado, panela caindo, gritaria. A cena sai do tom leve e vira puro desespero. É tudo rápido, confuso, sufocante. Eles fogem pelo telhado, pela casa, pelo esgoto, e no meio disso, o Remy se separa da família. Sozinho, sem ninguém, só ele e a correnteza levando embora tudo o que ele conhecia. É aí que o filme muda de escala. De repente, aquele mundo pequeno da colônia vira uma cidade gigante. Ele sai do esgoto e quando levanta a cabeça, Paris. A iluminação, os prédios, o rio, a música, é quase mágico. Parece que o destino empurrou ele exatamente para onde ele precisava estar.
E como se o universo estivesse piscando para ele, o restaurante do Gusteau aparece logo ali, enorme, iluminado, lendário. Só que tem um peso nessa descoberta. Gusteau morreu. O restaurante já não é o mesmo. A fama caiu. O crítico Anton Ego detonou o lugar. A cozinha virou só mais um restaurante tentando sobreviver. Mas para alguém que sonha, aquilo ainda é a Disney. O Remy fica hipnotizado olhando pela claraboia. Os chefes correndo, as panelas chiando, os pratos sendo montados. É o paraíso dele. Só que ele é um rato. Ele não pertence ali. E é justamente essa contradição que deixa essa primeira parte tão forte. Não é só sobre culinária, é sobre aquele sentimento de querer muito algo que o mundo inteiro diz que você não pode ter. Enquanto ele observa, a gente sente o coração apertar junto, porque o sonho é gigante, mas a realidade é cruel. E aí, como se fosse um empurrão final do destino, ele acaba caindo dentro da cozinha, literalmente. E é nesse exato momento que a parte 1 fecha com aquela sensação deliciosa de agora começou. O rato que só queria cheirar temperos agora está dentro da cozinha mais famosa de Paris. O problema? Se alguém ver ele, é morte na certa. Mas ao mesmo tempo, é a chance da vida dele. E é isso que faz essa primeira parte ser tão envolvente. Não é só a apresentação de personagem, é a construção de um sonho impossível prestes a explodir. Porque pensa comigo, uma coisa é olhar a cozinha de longe, admirando. Outra bem diferente é estar ali dentro, no meio de faca voando, panela quente, chefe gritando pedido, vapor subindo e você sendo um rato de 10 centímetros que pode ser esmagado a qualquer segundo. A tensão sobe na hora. Remy mal tem tempo de respirar. Ele se esconde atrás das prateleiras, corre por baixo dos armários, escala utensílios. Cada passo é perigo. Qualquer funcionário que olhar para baixo e ver ele, acabou. Só que ao invés de fugir, ele faz o contrário. Ele fica, porque para ele aquilo é a Disneylândia. Os olhos brilham, ele observa tudo, a organização dos ingredientes, os cortes perfeitos, os molhos sendo reduzidos, os pratos sendo montados como obras de arte. Dá para sentir que ele não está só vendo, ele está estudando, absorvendo cada detalhe como um verdadeiro chefe. E aí acontece aquela cena maravilhosa que mostra o quanto ele nasceu para isso. Uma das sopas da cozinha fica completamente errada. O cozinheiro estraga o tempero, joga coisa demais, vira uma bagunça. É aquele tipo de erro que você olha e pensa, isso aí já era. Remy olha para a panela quase ofendido. Tipo, vocês vão servir isso mesmo? Ele tenta se controlar, tenta lembrar que é só um rato, que não pode se meter, mas não aguenta. Quando ninguém está olhando, ele pula para a bancada. E aí começa quase uma dança. Ele prova, cheira, adiciona ervas, mistura especiarias, equilibra sabores. Tudo com uma precisão absurda. Não é aleatório. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Cada ingrediente entra como nota musical numa sinfonia. Essa cena é linda porque é o primeiro momento em que ele realmente cozinha de verdade. Não só imagina, é o sonho se materializando. Só que, claro, dura pouco. O Linguini aparece. E aqui a história ganha a dupla mais improvável da animação. Alfredo Linguini é o completo oposto do Remy. Desajeitado, inseguro, alto demais, todo torto. Ele não parece chefe, ele parece alguém que entrou na cozinha por engano. E, basicamente, entrou mesmo. A gente descobre que ele é só o lixeiro do restaurante, o cara que limpa o chão, zero talento culinário. Mas ele flagra o Remy mexendo na sopa. Desespero total. Ele surta, tenta pegar o rato, faz barulho, quase derruba tudo. Só que, no meio da confusão, o chefe Skinner vê a panela, prova e... silêncio. A sopa ficou incrível. De um nada, todo mundo elogia. O prato que estava condenado vira sucesso. E como ninguém imagina que um rato fez aquilo, o crédito cai no Linguini. Imagina a situação. O cara que mal sabe segurar uma concha agora é tratado como gênio. É constrangedor e engraçado ao mesmo tempo. Só que Skinner não é bobo. Ele acha estranho, muito estranho. Mesmo assim, decide dar uma chance. Manda o Linguini refazer a sopa para provar que foi talento mesmo. Só que a gente sabe, não foi. Sem o Remy, ele é um desastre. Ele derruba a coisa, mistura errado, corta mal, é doloroso de assistir. E nesse momento rola a decisão que muda tudo.
Em vez de fugir, o Remy resolve ajudar. É quase como se ele pensasse: se esse cara for mandado embora, eu perco a minha única chance de cozinhar aqui. Então ele faz algo insano. Ele entra no chapéu do Linguini. E ali nasce a parceria mais maluca da história do cinema. Um rato-chefe controlando um humano como marionete. A primeira tentativa é puro caos. Remy puxa o cabelo, Linguini tropeça, bate nos móveis, parece possuído. Mas aos poucos eles encontram um ritmo. Um puxa para a esquerda, outro gira, mexe, corta e, de repente, funciona. Eles cozinham juntos. É engraçado, é criativo, mas também tem algo muito simbólico ali. Nenhum dos dois consegue sozinho. Separados são fracassos, juntos são talento puro. Essa parte 2 tem muito essa vibe de dupla improvável contra o mundo. Enquanto o restaurante começa a olhar para o Linguini como promessa, o Remy finalmente está vivendo o sonho, mesmo escondido, mesmo nas sombras. Só que o perigo só aumenta, porque quanto mais sucesso eles fazem, mais atenção chamam. E quanto mais atenção, maior a chance de alguém descobrir que o verdadeiro chefe é um rato. E a gente já sabe, se isso acontecer, não tem conversa, é vassoura na cabeça. Então a tensão cresce junto com a fama. Logo de cara, você está no meio do caos. Mas não é um caos qualquer, é o caos de uma colônia de ratos vivendo escondida no interior da França. Só que, no meio daquele monte de rato correndo atrás de migalha, lixo e resto de comida, tem um que é completamente diferente. O Remy não quer sobreviver, ele quer sentir, ele quer experimentar. Enquanto os outros devoram qualquer coisa velha jogada no chão, ele fecha os olhos, cheira os ingredientes, mistura sabores na cabeça como se fosse um artista. E é aí que a gente percebe, esse rato não nasceu para lata de lixo, ele nasceu para cozinha. O contraste é quase engraçado. A família dele só quer segurança, comer rápido, fugir dos humanos, não chamar atenção. Já o Remy fica parado olhando um pedaço de queijo como se fosse uma obra de arte. Ele mistura queijo com morango, depois com ervas, como se estivesse fazendo alquimia gastronômica. É o tipo de cena que faz você pensar: cara, é só um rato, mas eu tô torcendo por ele. E tem outro detalhe genial. O Remy é obcecado pelo chefe Auguste Gusteau. Ele assiste ao chefe na TV velha da casa como se fosse um ídolo do rock. Gusteau é aquele chefe carismático, sorriso enorme, cheio de frases motivacionais, especialmente a famosa "qualquer um pode cozinhar". Essa frase gruda nele. Enquanto todo mundo vê isso como propaganda boba, o Remy leva como missão de vida. Só que, claro, o mundo não é gentil com ratos sonhadores. O pai dele, Django, vive puxando ele para a realidade. Somos ratos, a gente rouba comida, a gente sobrevive, fim. É quase triste, porque dá para sentir o conflito. O pai quer proteger, mas sem perceber, está esmagando o sonho do filho. É aquele clássico choque entre segurança e ambição. E então vem a primeira grande virada. Uma senhora descobre a colônia. Do nada, vira guerra. Tiro de espingarda, rato correndo para todo lado, panela caindo, gritaria. A cena sai do tom leve e vira puro desespero. É tudo rápido, confuso, sufocante. Eles fogem pelo telhado, pela casa, pelo esgoto, e no meio disso, o Remy se separa da família. Sozinho, sem ninguém, só ele e a correnteza levando embora tudo o que ele conhecia. É aí que o filme muda de escala. De repente, aquele mundo pequeno da colônia vira uma cidade gigante. Ele sai do esgoto e quando levanta a cabeça, Paris. A iluminação, os prédios, o rio, a música, é quase mágico. Parece que o destino empurrou ele exatamente para onde ele precisava estar. E como se o universo estivesse piscando para ele, o restaurante do Gusteau aparece logo ali, enorme, iluminado, lendário. Só que tem um peso nessa descoberta. Gusteau morreu. O restaurante já não é o mesmo. A fama caiu. O crítico Anton Ego detonou o lugar. A cozinha virou só mais um restaurante tentando sobreviver. Mas para alguém que sonha, aquilo ainda é a Disney. O Remy fica hipnotizado olhando pela claraboia. Os chefes correndo, as panelas chiando, os pratos sendo montados. É o paraíso dele. Só que ele é um rato. Ele não pertence ali. E é justamente essa contradição que deixa essa primeira parte tão forte. Não é só sobre culinária, é sobre aquele sentimento de querer muito algo que o mundo inteiro diz que você não pode ter.
Enquanto ele observa, a gente sente o coração apertar junto, porque o sonho é gigante, mas a realidade é cruel. E aí, como se fosse um empurrão final do destino, ele acaba caindo dentro da cozinha, literalmente. E é nesse exato momento que a parte 1 fecha com aquela sensação deliciosa de agora começou. O rato que só queria cheirar temperos agora está dentro da cozinha mais famosa de Paris. O problema? Se alguém ver ele, é morte na certa. Mas ao mesmo tempo, é a chance da vida dele. E é isso que faz essa primeira parte ser tão envolvente. Não é só a apresentação de personagem, é a construção de um sonho impossível prestes a explodir. Porque pensa comigo, uma coisa é olhar a cozinha de longe, admirando. Outra bem diferente é estar ali dentro, no meio de faca voando, panela quente, chefe gritando pedido, vapor subindo e você sendo um rato de 10 centímetros que pode ser esmagado a qualquer segundo. A tensão sobe na hora. Remy mal tem tempo de respirar. Ele se esconde atrás das prateleiras, corre por baixo dos armários, escala utensílios. Cada passo é perigo. Qualquer funcionário que olhar para baixo e ver ele, acabou. Só que ao invés de fugir, ele faz o contrário. Ele fica, porque para ele aquilo é a Disneylândia. Os olhos brilham, ele observa tudo, a organização dos ingredientes, os cortes perfeitos, os molhos sendo reduzidos, os pratos sendo montados como obras de arte. Dá para sentir que ele não está só vendo, ele está estudando, absorvendo cada detalhe como um verdadeiro chefe. E aí acontece aquela cena maravilhosa que mostra o quanto ele nasceu para isso. Uma das sopas da cozinha fica completamente errada. O cozinheiro estraga o tempero, joga coisa demais, vira uma bagunça. É aquele tipo de erro que você olha e pensa, isso aí já era. Remy olha para a panela quase ofendido. Tipo, vocês vão servir isso mesmo? Ele tenta se controlar, tenta lembrar que é só um rato, que não pode se meter, mas não aguenta. Quando ninguém está olhando, ele pula para a bancada. E aí começa quase uma dança. Ele prova, cheira, adiciona ervas, mistura especiarias, equilibra sabores. Tudo com uma precisão absurda. Não é aleatório. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Cada ingrediente entra como nota musical numa sinfonia. Essa cena é linda porque é o primeiro momento em que ele realmente cozinha de verdade. Não só imagina, é o sonho se materializando. Só que, claro, dura pouco. O linguine aparece. E aqui a história ganha a dupla mais improvável da animação. Alfredo Linguini é o completo oposto do Remy. Desajeitado, inseguro, alto demais, todo torto. Ele não parece chefe, ele parece alguém que entrou na cozinha por engano. E, basicamente, entrou mesmo. A gente descobre que ele é só o lixeiro do restaurante, o cara que limpa o chão, zero talento culinário. Mas ele flagra o Remy mexendo na sopa. Desespero total. Ele surta, tenta pegar o rato, faz barulho, quase derruba tudo. Só que no meio da confusão, o chefe Skinner vê a panela, prova e... silêncio. A sopa ficou incrível. De um nada, todo mundo elogia. O prato que estava condenado vira sucesso. E como ninguém imagina que um rato fez aquilo, o crédito cai no Linguini. Imagina a situação. O cara que mal sabe segurar uma concha agora é tratado como gênio. É constrangedor e engraçado ao mesmo tempo. Só que Skinner não é bobo. Ele acha estranho, muito estranho. Mesmo assim, decide dar uma chance. Manda o Linguini refazer a sopa para provar que foi talento mesmo. Só que a gente sabe, não foi. Sem o Remy, ele é um desastre. Ele derruba coisa, mistura errado, corta mal, é doloroso de assistir. E nesse momento rola a decisão que muda tudo. Em vez de fugir, o Remy resolve ajudar. É quase como se ele pensasse, se esse cara for mandado embora, eu perco a minha única chance de cozinhar aqui. Então ele faz algo insano. Ele entra no chapéu do Linguini. E ali nasce a parceria mais maluca da história do cinema. Um rato-chefe controlando um humano como marionete. A primeira tentativa é puro caos. Remy puxa o cabelo, Linguini tropeça, bate nos móveis, parece possuído. Mas aos poucos eles encontram um ritmo. Um puxa para a esquerda, outro gira, mexe, corta e, de repente, funciona. Eles cozinham juntos. É engraçado, é criativo, mas também tem algo muito simbólico ali. Nenhum dos dois consegue sozinho. Separados são fracassos.
Juntos são talento puro. Essa parte 2 tem muito essa vibe de dupla improvável contra o mundo. Enquanto o restaurante começa a olhar para o Linguini como promessa, o Remy finalmente está vivendo o sonho, mesmo escondido, mesmo nas sombras. Só que o perigo só aumenta, porque quanto mais sucesso eles fazem, mais atenção chamam. E quanto mais atenção, maior a chance de alguém descobrir que o verdadeiro chefe é um rato. E a gente já sabe, se isso acontecer, não tem conversa, é vassoura na cabeça. Então a tensão cresce junto com a fama. Logo de cara, você está no meio do caos. Mas não é um caos qualquer, é o caos de uma colônia de ratos vivendo escondida no interior da França. Só que, no meio daquele monte de rato correndo atrás de migalha, lixo e resto de comida, tem um que é completamente diferente. O Remy não quer sobreviver, ele quer sentir, ele quer experimentar. Enquanto os outros devoram qualquer coisa velha jogada no chão, ele fecha os olhos, cheira os ingredientes, mistura sabores na cabeça como se fosse um artista. E é aí que a gente percebe, esse rato não nasceu para lata de lixo, ele nasceu para cozinha. O contraste é quase engraçado. A família dele só quer segurança, comer rápido, fugir dos humanos, não chamar atenção. Já o Remy fica parado olhando um pedaço de queijo como se fosse uma obra de arte. Ele mistura queijo com morango, depois com ervas, como se estivesse fazendo alquimia gastronômica. É o tipo de cena que faz você pensar, cara, é só um rato, mas eu tô torcendo por ele. E tem outro detalhe genial. O Remy é obcecado pelo chefe Auguste Gusteau. Ele assiste ao chefe na TV velha da casa como se fosse um ídolo do rock. Gusteau é aquele chefe carismático, sorriso enorme, cheio de frases motivacionais, especialmente a famosa "qualquer um pode cozinhar". Essa frase gruda nele. Enquanto todo mundo vê isso como propaganda boba, o Remy leva como missão de vida. Só que, claro, o mundo não é gentil com ratos sonhadores. O pai dele, Django, vive puxando ele para a realidade. Somos ratos, a gente rouba a comida, a gente sobrevive, fim. É quase triste, porque dá para sentir o conflito. O pai quer proteger, mas sem perceber, está esmagando o sonho do filho. É aquele clássico choque entre segurança e ambição. E então vem a primeira grande virada. Uma senhora descobre a colônia. Do nada, vira guerra. Tiro de espingarda, rato correndo para todo lado, panela caindo, gritaria. A cena sai do tom leve e vira puro desespero. É tudo rápido, confuso, sufocante. Eles fogem pelo telhado, pela casa, pelo esgoto, e no meio disso, o Remy se separa da família. Sozinho, sem ninguém. Só ele e a correnteza levando embora tudo o que ele conhecia. É aí que o filme muda de escala. De repente, aquele mundo pequeno da colônia vira uma cidade gigante. Ele sai do esgoto e quando levanta a cabeça, Paris. A iluminação, os prédios, o rio, a música, é quase mágico. Parece que o destino empurrou ele exatamente para onde ele precisava estar. E como se o universo estivesse piscando para ele, o restaurante do Gusteau aparece logo ali, enorme, iluminado, lendário. Só que tem um peso nessa descoberta. Gusteau morreu. O restaurante já não é o mesmo. A fama caiu. O crítico Anton Ego detonou o lugar. A cozinha virou só mais um restaurante tentando sobreviver. Mas para alguém que sonha, aquilo ainda é a Disney. O Remy fica hipnotizado olhando pela claraboia. Os chefes correndo, as panelas chiando, os pratos sendo montados. É o paraíso dele. Só que ele é um rato. Ele não pertence ali. E é justamente essa contradição que deixa essa primeira parte tão forte. Não é só sobre culinária, é sobre aquele sentimento de querer muito algo que o mundo inteiro diz que você não pode ter. Enquanto ele observa, a gente sente o coração apertar junto, porque o sonho é gigante, mas a realidade é cruel. E aí, como se fosse um empurrão final do destino, ele acaba caindo dentro da cozinha, literalmente. E é nesse exato momento que a parte 1 fecha com aquela sensação deliciosa de agora começou. O rato que só queria cheirar temperos agora está dentro da cozinha mais famosa de Paris. O problema? Se alguém ver ele, é morte na certa. Mas ao mesmo tempo, é a chance da vida dele. E é isso que faz essa primeira parte ser tão envolvente. Não é só a apresentação de personagem, é a construção de um sonho impossível prestes a explodir. Porque pensa comigo, uma coisa é olhar a cozinha de longe, admirando.
Outra bem diferente é estar ali dentro, no meio de faca voando, panela quente, chefe gritando pedido, vapor subindo e você sendo um rato de 10 centímetros que pode ser esmagado a qualquer segundo. A tensão sobe na hora. Remy mal tem tempo de respirar. Ele se esconde atrás das prateleiras, corre por baixo dos armários, escala utensílios. Cada passo é perigo. Qualquer funcionário que olhar para baixo e ver ele, acabou. Só que ao invés de fugir, ele faz o contrário. Ele fica, porque para ele aquilo é a Disneylândia. Os olhos brilham. Ele observa tudo, a organização dos ingredientes, os cortes perfeitos, os molhos sendo reduzidos, os pratos sendo montados como obras de arte. Dá para sentir que ele não está só vendo, ele está estudando, absorvendo cada detalhe como um verdadeiro chefe. E aí acontece aquela cena maravilhosa que mostra o quanto ele nasceu para isso. Uma das sopas da cozinha fica completamente errada. O cozinheiro estraga o tempero, joga coisa demais, vira uma bagunça. É aquele tipo de erro que você olha e pensa, isso aí já era. Remy olha para a panela quase ofendido. Tipo, vocês vão servir isso mesmo? Ele tenta se controlar, tenta lembrar que é só um rato, que não pode se meter, mas não aguenta. Quando ninguém está olhando, ele pula para a bancada. E aí começa quase uma dança. Ele prova, cheira, adiciona ervas, mistura especiarias, equilibra sabores. Tudo com uma precisão absurda. Não é aleatório, ele sabe exatamente o que está fazendo. Cada ingrediente entra como nota musical numa sinfonia. Essa cena é linda porque é o primeiro momento em que ele realmente cozinha de verdade. Não só imagina, é o sonho se materializando. Só que, claro, dura pouco. O Linguini aparece. E aqui a história ganha a dupla mais improvável da animação. Alfredo Linguini é o completo oposto do Remy. Desajeitado, inseguro, alto demais, todo torto. Ele não parece chefe, ele parece alguém que entrou na cozinha por engano. E, basicamente, entrou mesmo. A gente descobre que ele é só o lixeiro do restaurante, o cara que limpa o chão, zero talento culinário. Mas ele flagra o Remy mexendo na sopa. Desespero total. Ele surta, tenta pegar o rato, faz barulho, quase derruba tudo. Só que, no meio da confusão, o chefe Skinner vê a panela, prova e... silêncio. A sopa ficou incrível. De um nada, todo mundo elogia. O prato que estava condenado vira sucesso. E como ninguém imagina que um rato fez aquilo, o crédito cai no Linguini. Imagina a situação. O cara que mal sabe segurar uma concha agora é tratado como gênio. É constrangedor e engraçado ao mesmo tempo. Só que Skinner não é bobo. Ele acha estranho, muito estranho. Mesmo assim, decide dar uma chance. Manda o Linguini refazer a sopa para provar que foi talento mesmo. Só que a gente sabe, não foi. Sem o Remy, ele é um desastre. Ele derruba coisa, mistura errado, corta mal, é doloroso de assistir. E nesse momento rola a decisão que muda tudo. Em vez de fugir, o Remy resolve ajudar. É quase como se ele pensasse, se esse cara for mandado embora, eu perco a minha única chance de cozinhar aqui. Então ele faz algo insano. Ele entra no chapéu do Linguini. E ali nasce a parceria mais maluca da história do cinema. Um rato-chefe controlando um humano como marionete. A primeira tentativa é puro caos. Remy puxa o cabelo, Linguini tropeça, bate nos móveis, parece possuído. Mas aos poucos eles encontram um ritmo. Um puxa para a esquerda, outro gira, mexe, corta e, de repente, funciona. Eles cozinham juntos. É engraçado, é criativo, mas também tem algo muito simbólico ali. Nenhum dos dois consegue sozinho. Separados são fracassos, juntos são talento puro. Essa parte 2 tem muito essa vibe de dupla improvável contra o mundo. Enquanto o restaurante começa a olhar para o Linguini como promessa, o Remy finalmente está vivendo o sonho. Mesmo escondido, mesmo nas sombras. Só que o perigo só aumenta, porque quanto mais sucesso eles fazem, mais atenção chamam. E quanto mais atenção, maior a chance de alguém descobrir que o verdadeiro chefe é um rato. E a gente já sabe, se isso acontecer, não tem conversa, é vassoura na cabeça. Então a tensão cresce junto com a fama. Logo de cara, você está no meio do caos. Mas não é um caos qualquer. É o caos de uma colônia de ratos vivendo escondida no interior da França.
Só que, no meio daquele monte de rato correndo atrás de migalha, lixo e resto de comida, tem um que é completamente diferente. O Remy não quer sobreviver, ele quer sentir, ele quer experimentar. Enquanto os outros devoram qualquer coisa velha jogada no chão, ele fecha os olhos, cheira os ingredientes, mistura sabores na cabeça como se fosse um artista. E é aí que a gente percebe, esse rato não nasceu para lata de lixo, ele nasceu para cozinha. O contraste é quase engraçado. A família dele só quer segurança, comer rápido, fugir dos humanos, não chamar atenção. Já o Remy fica parado olhando um pedaço de queijo como se fosse uma obra de arte. Ele mistura queijo com morango, depois com ervas, como se estivesse fazendo alquimia gastronômica. É o tipo de cena que faz você pensar, cara, é só um rato, mas eu tô torcendo por ele. E tem outro detalhe genial. O Remy é obcecado pelo chefe Auguste Gusteau. Ele assiste ao chefe na TV velha da casa como se fosse um ídolo do rock. Gusteau é aquele chefe carismático, sorriso enorme, cheio de frases motivacionais, especialmente a famosa "qualquer um pode cozinhar". Essa frase gruda nele. Enquanto todo mundo vê isso como propaganda boba, o Remy leva como missão de vida. Só que, claro, o mundo não é gentil com ratos sonhadores. O pai dele, Django, vive puxando ele para a realidade. Somos ratos, a gente rouba a comida, a gente sobrevive, fim. É quase triste, porque dá para sentir o conflito. O pai quer proteger, mas sem perceber, está esmagando o sonho do filho. É aquele clássico choque entre segurança e ambição. E então vem a primeira grande virada. Uma senhora descobre a colônia. Do nada, vira guerra. Tiro de espingarda, rato correndo para todo lado, panela caindo, gritaria. A cena sai do tom leve e vira puro desespero. É tudo rápido, confuso, sufocante. Eles fogem pelo telhado, pela casa, pelo esgoto, e no meio disso, o Remy se separa da família. Sozinho, sem ninguém, só ele e a correnteza levando embora tudo o que ele conhecia. É aí que o filme muda de escala. De repente, aquele mundo pequeno da colônia vira uma cidade gigante. Ele sai do esgoto e quando levanta a cabeça, Paris. A iluminação, os prédios, o rio, a música, é quase mágico. Parece que o destino empurrou ele exatamente para onde ele precisava estar. E como se o universo estivesse piscando para ele, o restaurante do Gusteau aparece logo ali, enorme, iluminado, lendário. Só que tem um peso nessa descoberta. Gusteau morreu. O restaurante já não é o mesmo. A fama caiu. O crítico Anton Ego detonou o lugar. A cozinha virou só mais um restaurante tentando sobreviver. Mas para alguém que sonha, aquilo ainda é a Disney. O Remy fica hipnotizado olhando pela claraboia. Os chefes correndo, as panelas chiando, os pratos sendo montados. É o paraíso dele. Só que ele é um rato. Ele não pertence ali. E é justamente essa contradição que deixa essa primeira parte tão forte. Não é só sobre culinária, é sobre aquele sentimento de querer muito algo que o mundo inteiro diz que você não pode ter. Enquanto ele observa, a gente sente o coração apertar junto, porque o sonho é gigante, mas a realidade é cruel. E aí, como se fosse um empurrão final do destino, ele acaba caindo dentro da cozinha, literalmente. E é nesse exato momento que a parte 1 fecha com aquela sensação deliciosa de agora começou. O rato que só queria cheirar temperos agora está dentro da cozinha mais famosa de Paris. O problema? Se alguém ver ele, é morte na certa. Mas ao mesmo tempo, é a chance da vida dele. E é isso que faz essa primeira parte ser tão envolvente. Não é só a apresentação de personagem, é a construção de um sonho impossível prestes a explodir. Porque pensa comigo. Uma coisa é olhar a cozinha de longe, admirando. Outra bem diferente é estar ali dentro, no meio de faca voando, panela quente, chefe gritando pedido, vapor subindo e você sendo um rato de 10 centímetros que pode ser esmagado a qualquer segundo. A tensão sobe na hora. Remy mal tem tempo de respirar. Ele se esconde atrás das prateleiras, corre por baixo dos armários, escala utensílios. Cada passo é perigo. Qualquer funcionário que olhar para baixo e ver ele, acabou. Só que ao invés de fugir, ele faz o contrário. Ele fica, porque para ele aquilo é a Disneylândia. Os olhos brilham, ele observa tudo,
A organização dos ingredientes, os cortes perfeitos, os molhos sendo reduzidos, os pratos sendo montados como obras de arte. Dá para sentir que ele não está só vendo, ele está estudando, absorvendo cada detalhe como um verdadeiro chefe. E aí acontece aquela cena maravilhosa que mostra o quanto ele nasceu para isso. Uma das sopas da cozinha fica completamente errada. O cozinheiro estraga o tempero, joga coisa demais, vira uma bagunça. É aquele tipo de erro que você olha e pensa, isso aí já era. Remy olha para a panela quase ofendido. Tipo, vocês vão servir isso mesmo? Ele tenta se controlar, tenta lembrar que é só um rato, que não pode se meter, mas não aguenta. Quando ninguém está olhando, ele pula para a bancada. E aí começa quase uma dança. Ele prova, cheira, adiciona ervas, mistura especiarias, equilibra sabores. Tudo com uma precisão absurda. Não é aleatório, ele sabe exatamente o que está fazendo. Cada ingrediente entra como nota musical numa sinfonia. Essa cena é linda porque é o primeiro momento em que ele realmente cozinha de verdade. Não só imagina, é o sonho se materializando. Só que, claro, dura pouco. O Linguini aparece. E aqui a história ganha a dupla mais improvável da animação. Alfredo Linguini é o completo oposto do Remy. Desajeitado, inseguro, alto demais, todo torto. Ele não parece chefe, ele parece alguém que entrou na cozinha por engano. E, basicamente, entrou mesmo. A gente descobre que ele é só o lixeiro do restaurante, o cara que limpa o chão, zero talento culinário. Mas ele flagra o Remy mexendo na sopa. Desespero total. Ele surta, tenta pegar o rato, faz barulho, quase derruba tudo. Só que, no meio da confusão, o chefe Skinner vê a panela, prova e... silêncio. A sopa ficou incrível. De um nada, todo mundo elogia. O prato que estava condenado vira sucesso. E como ninguém imagina que um rato fez aquilo, o crédito cai no Linguini. Imagina a situação. O cara que mal sabe segurar uma concha agora é tratado como gênio. É constrangedor e engraçado ao mesmo tempo. Só que Skinner não é bobo. Ele acha estranho, muito estranho. Mesmo assim, decide dar uma chance. Manda o Linguini refazer a sopa para provar que foi talento mesmo. Só que a gente sabe, não foi. Sem o Remy, ele é um desastre. Ele derruba coisa, mistura errado, corta mal, é doloroso de assistir. E nesse momento rola a decisão que muda tudo. Em vez de fugir, o Remy resolve ajudar. É quase como se ele pensasse, se esse cara for mandado embora, eu perco a minha única chance de cozinhar aqui. Então ele faz algo insano. Ele entra no chapéu do Linguini. E ali nasce a parceria mais maluca da história do cinema. Um rato-chefe controlando um humano como marionete. A primeira tentativa é puro caos. Remy puxa o cabelo, Linguini tropeça, bate nos móveis, parece possuído. Mas aos poucos eles encontram um ritmo. Um puxa para a esquerda, outro gira, mexe, corta e, de repente, funciona. Eles cozinham juntos. É engraçado, é criativo, mas também tem algo muito simbólico ali. Nenhum dos dois consegue sozinho. Separados são fracassos, juntos são talento puro. Essa parte 2 tem muito essa vibe de dupla improvável contra o mundo. Enquanto o restaurante começa a olhar para o Linguini como promessa, o Remy finalmente está vivendo o sonho, mesmo escondido, mesmo nas sombras. Só que o perigo só aumenta, porque quanto mais sucesso eles fazem, mais atenção chamam. E quanto mais atenção, maior a chance de alguém descobrir que o verdadeiro chefe é um rato. E a gente já sabe, se isso acontecer, não tem conversa, é vassoura na cabeça. Então a tensão cresce junto com a fama. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.